Londrina, 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 estás presente em cada coração. Regatinha o time para esse jogo contra o Vila Nova e acho que você não pensa em outro resultado senão a vitória. É claro, e também não tem o porquê de tanta opção ou fazer tantas mudanças. Eu acho que a equipe adquiriu uma forma de jogar, um padrão, tem que insistir nesse padrão. É claro que aqui muda com relação até aquela postura de ter dois meias do lado do Germano, então a ideia é essa, continua essa ideia, né? Ainda do lado esquerdo penso em algumas coisas, mas não é de imediato, né? Então vou cobrar bastante o Léo para que aumente o seu rendimento, que é um jogador que tem qualidade, mas como o Igor está treinado bem também, então é uma decisão que eu não sei se eu vou tomar ainda ou não de mudança, mas em função dos outros setores, só a volta do Silvio e se mantém, né, aí a dupla de defesa que vinha jogando, como o Silvio e o Luizão, que jogou boas temporadas, e essa sequência da equipe que não vai mudar muito, porque a gente precisa do encaixe, a gente adquiriu um encaixe, agora tem que ter segmento, não é que perdeu para o Ceará também, que teve tudo errado, né? No entanto que a equipe criou, teve oportunidade de gol, então nós temos que insistir isso contra o Vila Nova para poder vencer. Bom, e diante dessa ideia da manutenção de dois meias, aqui, por exemplo, no último jogo, o Zé Rafael e Gava, né? Exato. Então você fez, o Zé Rafael ficou como opção. A opção é a volta dele ou você pensa em buscar uma outra alternativa? O Rondinelli entrou nos dois últimos jogos aí no intervalo. É possível que ele comece jogando. Vai treinar, vou sentir dele, como ele vai se comportar, né? Até hoje nós temos um Neto ainda, mas um Neto para um tempo, 30 minutos no ápice dele, então seria uma opção para o transcorrer da partida, o Neto, né? Então seria a opção de iniciar com o Rondinelli ou o próprio Júlio Pacato. Essa é a ideia, até porque o Zé Rafael deu para perceber que dentro dessa característica de ter dois meias, que o Zé ele é um jogador, ele é um meia atacante, então ele não é um organizador nato aqui, então o Zé ele é um jogador de pegar pelos lados, de ir para um contra um, para tabela, é um jogador que marca forte e sai para o contra-ataque e tem boas opções de arrastar essa bola com ele. Nós precisamos de dois jogadores aqui que articulam, que façam a bola passar pelos pés desses meias, passar para os laterais e nos atacantes, ter essas assistências, então por isso a ideia do Rondinelli ou Júlio Pacato. Ricardo, a diretoria fez um desafio, abaixou o preço do ingresso e o desafio é 7 mil torcedores no mínimo no estádio, senão aí o jogo do Vasco vai ser fora. Esse apoio da torcida, você sempre fala isso, é claro, mas mais do que nunca é importante. Claro, importante. De novo friso isso, eu agradeço aos torcedores que têm ido a campo, né, aqueles que têm se empenhado nos dias de chuva, nos dias de frio, né, ou dificuldades, seja no dia de terça. Então a presença desse torcedor que tem ido a gente agradece e convoco aqueles que não foram ainda, ou aqueles que estão ainda pensando, se organizando, o clube precisa do apoio deles, né, e nós temos essa condição, é um sábado o jogo, um sábado à tarde, então acho que é bacana aí para o torcedor, para levar o filho, levar a esposa, né, levar o amigo como companheiro, então fica o convite para todos e apoiar o Londrina, que é importante para nós. O que você pode falar desses dois jogadores que serão apresentados? O Pedrinho, que é um meia, a característica dele é de prender a bola e organizar, ou é um outro meio atacante? E o Safirinha? O Safira é um jogador que a gente já observou dentro do Campeonato Paranaense, só não veio anteriormente ainda, porque tinha um acerto com o ex-clube dele para questão de negócio, né, de contrato, então não tinha dado certo, então por isso que ele não se apresentou. Além de ser um jogador que pode nos ajudar aqui, mas um jogador de futuro. Então é um investimento do clube está fazendo para futuro, né? Então pode ser que de repente de imediato ele possa nos ajudar, mas se não acontecer é para investimento, né? Então vai fazer parte do elenco, então terá essa opção com ele, né? E também com relação à vinda do meio, o Pedrinho, a gente já sabia da qualidade dele diante do Operário, foi campeão paranaense com o Operário, teve uma fase muito boa, no entanto que saiu para jogar junto ao Santa Cruz, participou do campeonato estadual efetivamente, já no brasileiro não tem sido tão utilizado, mas é um jogador que tem várias qualidades, né? Então é um organizador pelo lado direito, dá para jogar até com duas linhas de 4 ou jogar nessa função que se joga mais próximo dos volantes para sair jogando, para articular, né? Então ele tem boas virtudes aí. Eu acho que nós vamos ficar com 3 opções, tanto ele como o Gava, o Rondinelli tem uma característica bem parecida. Ricardo, o Londrina hoje é o 12º, mas são 4 pontos até o G4 só, né? Aí você tem Vasco e Bahia que estão, né, disputando as vagas. Essa competitividade já era esperada por vocês, essa briga, esse embolo no meio de campo aí? Vai ser e vai continuar, né? Até por conta que os times
As equipes estão muito iguais. Nós não podemos diferenciar, falar assim, fora o Vasco aí, as demais equipes têm se mantido no mesmo padrão de jogo, a mesma forma de jogar. No entanto que nós mesmos já jogamos 7 partidas. Se você disser, ó, das 7 partidas, qual a partida que o Londrina sofreu ou foi massacrado? Não, nenhuma. Né? Então jogou de igual para igual, seja em casa, fora. Então muitos jogos iguais, com características iguais, e a exigência está muito grande. Então por isso que terá muitos jogos de empate, derrota aqui, ganha-se ali. Né? Então essa gangorra de altos e baixos. Nós vimos o próprio Brasil de Pelotas, até uma rodada atrás ele era do G4, né? Agora ele já é o 8º colocado. Então essa diferença, por isso que é importante do Londrina o quê? Não distanciar. Né? Então ele está numa zona intermediária próxima, que eu já coloquei em outras entrevistas. Né? Sempre está numa zona intermediária, próximo da zona de classificação e longe da zona de rebaixamento. Essa é a ideia. Até aqui o Londrina não conseguiu fazer mais do que um gol por partida, né? Tem te incomodado isso? Não, primeiro tem que ganhar o jogo. Né? Ganhar de 2, 3-0 são consequências de uma partida, de um jogo, né? Mas o importante primeiro é ganhar os seus jogos. E isso que o Londrina precisa buscar cada vez mais, ser efetivo em casa, buscar jogos fora. Né? Então essa estatística para mim, se ela vai ganhar de 2 ou ganhar de 3, vai ser consequência do jogo. Então do jogo do Vila Nova nós temos que ganhar o jogo, esse é o primeiro ponto. Mas os placares na Série B, eles não têm sido tão elásticos também, né? Não, muitos jogos de 1-0, 2-1, alguns às vezes acontece de uma equipe perder o controle do jogo e aí entra esse desespero, né, que nós temos tido. Então se o Londrina também não fez muito gol, mas é uma equipe muito equilibrada, né, nesse sentido. Então ela tem um equilíbrio, então ela joga em função desse equilíbrio. Porque se você jogar no oba-oba de qualquer jeito, o Paysandu jogou dessa forma com o Tupi, tomou de 5. Né? Perdeu em casa agora de 3-1 para o Náutico. E se você analisar o jogo, é desespero que deu na equipe de estar jogando em casa e faltou o equilíbrio. Né? E tem outros jogos que a gente pôde observar, o Vasco mesmo. Ganhou do Tupi na segunda rodada de 1-0. Né? E tem ganhado os outros jogos, certo? O Guaguá ganha de 2-0, né? Até o Leandrão, que saiu do banco, não vinha jogando, que veio fazer gols. Então, depende muito do momento. Então, não é uma coisa que me preocupa nesse momento. Você ter que ficar com essa gana. A primeira gana é ganhar, é vencer. A partir daí o time encaixou 3 vitórias seguidas, aí nós vamos pensar no saldo de gols, vamos pensar no aproveitamento de gols, mas os atacantes estão sendo cobrados, como os meias, como os zagueiros, como todo mundo, porque quem tiver oportunidade de chance de gol, nós temos que fazê-lo. Vocês encaram como uma revanche? Não, acho que não. É um outro momento e a gente tem que pensar que é uma outra competição, né? Então os dois subiram, bacana, e segue. Se a gente for ter a rivalidade com todos que nós jogamos, nós vamos bater bastante, porque vai ter Brasil ainda, vai ter um monte de equipes, como teve o Tupi aqui. Então eu acho que o foco independente, podia ser outra equipe, é ganhar o jogo. Então nós temos que ganhar o jogo do Vila, porque é necessário para a nossa classificação e para a nossa condição dentro do campeonato, e subindo, né, e se distanciando lá de baixo. Esse é o ponto. Até em virtude dessa necessidade de ganhar, né, em casa, até porque, né, vem uma derrota fora, aí você tem um jogo em casa para ganhar. Você teme que às vezes isso pode provocar de repente aí o nervosismo no time, essa questão, né, de sair do equilíbrio e daqui a pouco, em virtude dessa necessidade, ou você acha que o time tem lidado bem com isso aí nos jogos em casa? Tem lidado, que provou isso aí, né? É uma das questões que os comentaristas falam muito e às vezes colocam um pouco a competência dos jogadores de comissão técnica. Nós saímos de 2 resultados adversos, que foi a derrota contra o Cruzeiro e CRB na estreia da Série B. Tá? Tínhamos um jogo fora, então Goiás, que era tido como orçamento alto, o time que vinha para o acesso, e nós lá complicamos a vida do Goiás. Por quê? Porque era a segunda rodada e o Goiás tinha ganhado fora. Né? Então vinha de uma vitória fora e pegou Londrina fora, em casa. Então naquele momento ali o Londrina mostrou a confiança, a qualidade, a personalidade, reverteu o processo ao seu favor e complicou a vida do Goiás, porque depois o Goiás saiu para resultados negativos e o Londrina cresceu. Tanto que a gente veio para um jogo em casa, vencemos o Náutico, né? E aí ficou aquele detalhe, o Paraná, né? Mas era um clássico, então na verdade o que destoou até agora, na minha opinião, é o jogo do CRB e o do Paraná. Ali nós tínhamos que ter feito uma vitória, um desses 2 jogos, uma vitória. Então é o que está em débito, mas a equipe demonstrou essa personalidade, né? O jogo mesmo aqui contra o Tupi, dificílimo, complicado, até por conta do gramado, chuva forte, dificultou as ações nossas, e o time se manteve focado naquilo que teve que fazer, né? E se a gente observar, é um ponto da equipe.
Se você pegar todos os jogos do Londrina, ele jogou no mesmo padrão de jogo, fora em casa de uma mesma forma, no mesmo objetivo, sempre buscando a vitória. Então não foi um time que se acuou, ou um time que só se defendeu, ou um time que só ficou omisso, não. Então é um time que demonstrou isso daí. Por isso que eu tenho essa confiança. Agora, claro, não vou sentar em cima dessa confiança e ficar ali paradinho. Então instigar, sempre colocar para os atletas a necessidade de vencer, e eles sabem disso. Em rodada a rodada nós temos que vencer. No entanto, se você perguntar contra o Ceará, nós tínhamos na nossa cabeça que nós poderíamos vencer. Até por conta que o Ceará não vinha jogando bem em casa também, tinha tido uma vitória só até contra o Goiás, então nós poderíamos sim ter vencido. Mas escapou, tivemos a oportunidade, não aconteceu, passou, paciência. Então o foco é o Vila Nova, se concentrar para esse equilíbrio, jogar bem, criar situações de gol e concluir, né? E estar seguro atrás. Então esse é o ponto de equilíbrio que a gente tem que ter. Já deu tempo de estudar o Vila e o que você espera do adversário? Não, deu tempo, né? Mas a gente sempre entende que são jogos difíceis. O próprio Vila veio aí de uma sequência ruim, já ganhou fora de uma equipe que estava fazendo uma boa campanha também, né? Que é o Luverdense, e foi um ótimo resultado fora de 2-0. Então deu um ânimo, né? Então o que eu posso dizer é que é uma equipe experiente, é uma equipe com qualidade, com virtude, né? E que a gente será um jogo dificílimo de novo. Então o Londrina tem que estar muito focado, muito concentrado, e por isso nós precisamos do apoio do torcedor, porque ele será importante para nós também.